Oi pessoal, uma excelente tarde a todos. Eu sou a Lu do canal Plantando e Germinando Tudo. E no vídeo de hoje eu vou fazer 2 replantes, né? Separei 2 plantas para fazer o replante e mostrar a vocês direitinho como é que eu faço e também quais os materiais que eu vou utilizar. Aos poucos eu vou passando algumas dicas, são dicas simples, mas que são muito importantes para quem quer, principalmente iniciar o cultivo, né? De calandiva e calanchoe. Então, elas são da mesma família, só que tem uma pequena diferença. Então, pessoal, essa é a calanchoe, algumas pessoas chamam de calancói, né? E essa é a calandiva. A diferença entre elas está justamente na flor, não na cor da flor, mas no formato. As calanchoes, elas são de flores com pétalas simples, que é o caso dessa aqui. Vou mostrar bem de perto porque ela é bem bonita. Essa eu ganhei, né? Claudio me deu recentemente. E sempre que chega alguma planta de floricultura, eu já cuido logo de estar fazendo o replante para que tire aquele substrato velho e adapte ela ao meu novo substrato. E é isso que eu vou fazer. Então, essa cor é um pouquinho interessante. Eu já tinha visto laranja, já tinha visto amarelo, branco, rosa, vermelho, de todas as cores, mas nunca eu tinha visto ela assim, né? Matizada, ela tá linda. Então, agora eu vou mostrar a outra, né? Que é a calandiva. A calandiva, ela já é um pouquinho diferente. As pétalas dela são dobradas e triplas. Então, a florzinha parece um pompom. Essa tem a folha até um pouco diferente dessa daqui, né? O formato. E o material que eu vou utilizar para fazer o replante, primeiro, para a forração do vaso, né, para montar a drenagem, que é muito importante a gente fazer a drenagem. A maioria das plantas que morrem é por falta de drenagem. Se a gente não colocar no fundo do vaso um material que dê para a água soltar, né, a água sair, vai acumular no vaso e acaba apodrecendo. Principalmente cactos, suculentas e plantas dessa família, que não toleram o excesso de água. Para fazer a drenagem eu uso o carvão. Aqui é o carvão vegetal, mas quem não tiver o carvão em casa, pode estar utilizando a brita ou pedra normal, dá para utilizar isopor, enfim, dá para utilizar diversas coisas. Só que eu gosto muito de utilizar o carvão por um motivo. O carvão é muito leve e eu costumo colocar minhas plantas em prateleiras, né? Prateleiras de madeira, faço suportezinhos de madeira. E a madeira, com o passar do tempo, ela começa a ficar curva, né? Entorta. E se a gente for colocando material muito pesado, aí atrapalha, porque aí a madeira vai começando a entortar e fica feia as prateleiras. Então, eu prefiro estar usando nos vasos um material mais leve, porque é mais fácil até pra gente estar transportando, né? Se for o caso de estar tirando de um lugar para outro. Mas quem quiser utilizar esses outros que eu falei, né? Antes eu utilizava a brita, mas agora eu tenho carvão disponível, eu utilizo o carvão. E vou usar ele tanto nesse quanto nesse. Para o substrato, eu já deixei aqui uma parte já pronta para adiantar o vídeo, mas eu separei aqui em copos descartáveis qual tipo de material que eu vou utilizar para montar. E os materiais são 3. O carvão triturado em pedaços pequenos. O que tá aqui até eu passei na peneira para ser menor um pouquinho do que esse daqui, mas nesse tamanho aqui já tá legal. Vou utilizar o substrato para hortaliça. Esse substrato meu esposo compra o saco fechado, né? E ele compra para utilizar na germinação de sementes de rosa do deserto e também para misturar com a areia para ficar também um pouquinho mais leve. E a areia de construção. Essa areia de construção é aquela areia lavada. Tem pessoas que me perguntam se eu higienizo. Eu não costumo higienizar, não. Do jeito que vem, eu já pego. Mas quem tiver alguma dúvida com relação à procedência e tiver medo de contaminação, pode estar, né, higienizando. Uma das formas de higienizar tanto areia como substrato, terra, o que a gente precisar higienizar. Se não quiser usar água sanitária, você pode estar utilizando o fogo, né? Procure uma panela grande que você não precise mais para utilizar no uso na cozinha e separa só para isso. Coloca a areia dentro da panela, a quantidade que você vai precisar, e aí você coloca no fogo e com uma colher de pau. Eu já separo também uma colher de pau, só para isso aí. E aí você vai mexendo. Se tiver algum tipo de contaminação, o fogo vai eliminar. Eu acho mais interessante para pequena quantidade de tipo de substrato que a gente quer limpar, né? Fazendo fogo que é mais rápido.
Mas quem não quiser também pode fazer limpar com água sanitária ou com água oxigenada. Então, aí eu misturei aqui tudo, né? Eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês que me acompanham aqui. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Quem ainda não me acompanha, eu convido para fazer uma visitinha aqui ao meu canal. E se gostar, se inscrever. E vamos lá, né? Vocês também, se vocês tiverem outra forma de cultivo, pode deixar aí nos comentários. Que aí eu vou estar, se tiver dúvida também, eu vou estar respondendo. E se tiver algum jeito que vocês cuidam delas diferente do que eu vou mostrar, já vai servir de experiência para mim, ok? Vamos lá. Então, primeiro eu vou colocar a pequenininha, né? Aqui é tudo improviso. Hoje eu resolvi fazer aqui mesmo nesse local, porque eu tô sem espaço para gravar. Já coloquei o carvão. Agora, eu vou colocar um pouquinho do substrato. Não vou colocar muito não, porque o vaso vai ficar muito alto. Se eu colocar aqui, vai subir muito a terra. E aí, quando eu for colocar aqui a plantinha, eu vou ver se dá pra gravar legal aqui. Aí, pessoal, já coloquei, né, um pouquinho do substrato aqui. Aí, eu vou retirar essa planta daqui. Essas flores depois eu vou cortar, né? Eu deixei aqui só para que vocês vejam. Quando vai retirar, para não danificar muito a plantinha, a gente tem que fazer assim, né? Dar uma espremidinha no vaso, para que o substrato solte bem e a plantinha não saia danificada. Aí, vai sair dessa forma aqui, ó. Já bem enraizado. Esse substrato, ele parece o mesmo que eu tô utilizando, né? Para hortaliça. Se você ver que o substrato é assim, não é um substrato tão ruim, e você quiser deixar, você pode. Se não, você elimina ele. Eu vou retirar ele aqui um pouquinho. E aí, eu vou plantar só com um pouquinho do substrato aqui. Vou dar uma limpeza. Aqui é o mesmo, ele foi plantado com o mesmo substrato que eu misturei ali na minha composição. Então, é um substrato bom. Dá até pra ver aqui, pessoal, caindo, que é bem semelhante. Aí a gente tem que fazer assim, encaixar, né? Ver se o tamanho tá ideal. No meu caso aqui já tá certinho. E é bem simples. É só completar aqui com o substrato que eu já deixei pronto. A gente completa o vasinho todinho. Aqui é bom porque vai ficar no tamanho certo. Não adianta a gente pegar e colocar num vaso muito grande. Planta não gosta que a gente vá colocando ela em vaso com tamanho muito grande, porque as raízes correm muito e não desenvolve tanto essa parte dela, né? Tem que estar colocando o vaso compatível. Por isso que eu coloquei esse tamanho de vaso para ela. Quando ela tiver maior, pessoal, aí a gente vai estar transferindo para um vaso desse tamanho aqui. Fica até feio, né? A gente colocar uma plantinha bem pequena num vaso desse tamanho. Agora, quando a gente coloca nesse aqui, vai ficar bem legal. Eu costumo bater para que a terra fique bem firme embaixo, que não vai danificar nada. Então, olha, a primeira já foi replantada, né? Como ficou. Aí depois eu vou fazer a limpeza. Eu vou retirar as flores secas e embaixo eu vou colocar as pedrinhas. Mas aqui já dá pra ver como é que ela vai ficar. Agora eu vou fazer dessa aqui, né? Que é o mesmo procedimento. Já tem aqui a drenagem, que é o carvão. Tirar aqui esse bagacinho que caiu. Vou botar um pouquinho de substrato. A gente pode até testar a altura. Eu costumo fazer isso, é porque eu esqueci aqui de mostrar a vocês. Mas agora na segunda eu vou mostrar. Testar a altura é assim. A gente pega aqui e encaixa aqui pra ver se vai ficar legal. Quando encaixar aqui, se ficar na mesma altura, aí fica bom. Geralmente eu gosto de colocar um pouquinho abaixo disso aqui. Então eu vou tirar até um pouquinho aqui do substrato. Vou dar uma organizada nele para que ele fique na altura ideal. Acredito que aqui vai ficar bom, porque quando eu for colocar, eu ainda vou tirar um pouquinho do substrato, né? Tá vendo que vai ficar legal? Vai ficar ótimo. Pessoal, aproveitando que eu tô mexendo aqui, eu já vou falar um pouquinho sobre o cultivo, se não esqueça. Elas gostam de sol. Esse substrato, ele já é diferente, né? Daquele outro. Ele não é aquele não, já é um pouquinho diferente. Então, eu vou retirar esse substrato. Retirar o máximo que eu puder. Não vou tirar muito para não atrapalhar aqui a floração dela. Eu quero aproveitar um pouco da floração dela. Então, se retirar muitas florzinhas, vão murchar. Mas um pouco
eu vou estar retirando. Então, pessoal, aí tem que retirar bem. Isso aqui não dá pra tirar muito esse, porque a raiz tá bem fixada e aí vai danificar. Mas aí dá, no próximo replante que eu for fazer dela, né, quando ela já tiver grandinha, que eu não for mais utilizar esse vaso, aí eu vou fazer a limpeza de raiz. Ela já vai estar sem flor e eu vou retirar todo. Mas dessa vez ela vai ficar desse jeito, porque eu quero aproveitar essas flores. Vamos ver se dá pra ficar legal aqui. Eu tive que parar um pouquinho, porque Cauã chegou aqui. E aí, senão ele vinha atrapalhar o vídeo. Aqui, pessoal. Então, ela gosta de sol. A princípio, não pode colocar naquele sol muito quente, porque se a gente colocar naquele sol quente demais, vai queimar as folhinhas, vai dar feridas. Então, vá adaptando aos poucos, vai colocando naquele sol mais fresquinho, né? Tipo sol de até umas 9 horas. Aí depois a gente já aumenta, bota no sol das 10, 10 e meia, 11 horas, aos poucos. Rega, vocês têm que observar bem se o substrato tá seco, para não molhar com o substrato ainda com água. Geralmente aqui, como é quente, eu molho a cada 2, 3 dias. Não tem necessidade de estar molhando todo dia, porque senão apodrece. A adubação que eu uso aqui é farinha de osso para o florescimento. E casca de ovo também eu gosto, mas tem que colocar pouco, né? Nas suculentas, nessas plantas assim, a gente tem que colocar pouca farinha de casca de ovo. E para parte do crescimento, a gente tem que estar colocando... Coloca se quiser, né? No meu caso, eu coloco a mamona. Só que também tem que colocar pouco. Tem que ser uma colherzinha de chá em vasinhos assim menores. Se exagerar, cresce demais. E aí a planta fica feia e também demora, né? A florir. Tem que ser tudo na medida certa. Então, pessoal, já fiz o replante. É basicamente isso aqui, né? Ficou desse jeito, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram do replante e essa cor, o que foi que vocês acharam, se vocês têm, se algum vizinho tem. É interessante, né, a gente interagir. Eu vou tentar fazer vídeos com mais frequência. Infelizmente, eu não estava tendo condição de estar fazendo vídeos com muita frequência, porque como eu trabalho, aí quando eu chego já é tarde, o tempo é curto. Mas agora eu vou tentar, né, fazer com mais frequência, porque as pessoas ficam pedindo. Essa semana, os vídeos eu postei lá no Horto do Alex, 2 vídeos, ainda tem um para postar. Eu tô com umas sementes que eu ganhei de uma seguidora de uns girassóis, um monte de planta, foi muita semente que eu ganhei. Eu vou também ensinar vocês como é que planta elas, além de ensinar as sementes das 11 horas, que também estão separadas. Tô com sementes de orquídeas e sementes de cacto. Então, vídeo de germinação de sementes vai ter um bocadinho, que aos poucos eu vou passando. Também tô com uma flor de cera que eu ganhei, ainda não mostrei pra vocês. Não tá com flor, mas eu vou passar dicas de cultivo pra a flor de cera. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.